A partir de agora, sessão plenária. Estando na hora regimental, gostaria de convidar os senhores vereadores. Vai ser amanhã, que atrasou. É porque nós atrasamos, então vai ser no dia de amanhã. Convidando os senhores vereadores a virem a plenário para darmos início à segunda reunião ordinária do primeiro período. Solicitamos o nosso primeiro secretário, vereador Pardal, para fazer a chamada dos senhores e das senhoras vereadores. Muito boa noite, senhor presidente, vereador Rodrigo Matos. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, servidores da casa e pessoas que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara. Muito boa noite a todos. Vamos então, senhor presidente, fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora Ana do Padre Frederico. Presente. Vereador André Mariano. Vereador doutor Antônio Aguiar. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Vereador doutor Fiorilo. Vereador Zé Márcio Garotinho. Presente, excelência. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente, querido secretário. Muito obrigado, meu nobre. Vereador Pardal presente. Vereador Marlon Siqueira. Vereador Betão. Vereador Rodrigo Matos, presidente dessa casa. Presente. Vereadora delegada Sheila. E vereador Vantos Castelar. Presente, excelência. Acordo regimental, senhor presidente. Havendo no mundo legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária do primeiro período. Solicitamos a leitura das correspondências. Correspondência encaminhada a essa casa do excelentíssimo prefeito Bruno Siqueira, com os cordiais cumprimentos e conforme dispor no artigo 41 do Regimento Interno da Câmara Municipal, reafirmamos a vossa excelência a indicação do vereador José Márcio Lopes Guedes como líder do prefeito nessa Câmara Municipal no ano de 2018. Também do presidente do MDB, senhor Paulo Noronha Gutierrez. O Diretório Municipal do MDB de Juiz de Fora comunica à presidência dessa casa a indicação dos vereadores Ana das Graças Cortes, senhor senhora, e Marlon Siqueira como líder e vice-líder da bancada do MDB-JF, respectivamente. Sendo assim, desde já agradeço a atenção que esta foi dispensada. Assinando aqui o presidente do MDB, Paulo Noronha Gutierrez, lida as correspondências, senhor presidente. Solicitar a leitura dos requerimentos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Registrando a presença, presidente. Registrado. Senhor presidente, então a leitura dos requerimentos do vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita estudo para a reserva das vagas da lateral da Regional Leste de Saúde, que confronta com a Avenida Rosa Miranda, com demarcação no chão para os profissionais de saúde daquela instituição de saúde. Ainda requerimentos do vereador Vantos Castelar, solicita a colocação de corrimão no escadão localizado entre a Avenida Presidente Itamar Franco e Rua São Mateus, na Travessa Maria Geraldo Pereira, no bairro São Mateus. Ainda do vereador Vantos Castelar, solicita também represamento de água de chuva, localizado na travessa da Rua São Mateus, entre o restaurante Tia Nicinha e o abrigo de idosos João de Freitas, no bairro São Mateus. Ainda do vereador doutor Mansueto Fiorilo, José Mansueto Fiorilo, solicitando providenciar a limpeza de capina e também com estudo técnico junto à Secretaria de Obras, ou IMPAV, para uma revitalização, um referido espaço público que fica localizado entre as ruas Maria Amélia, José Narciso Neto e Mário P. Lima, no bairro Santa Cecília. Ainda do vereador doutor Antônio de Santos Aguiar, doutor Antônio Aguiar,
solicitação de limpeza e capina na rua Dom Pedro II, no bairro Mariano Procópio. Ainda a nível de requerimento, o vereador doutor Antônio Aguiar, solicitando capina e limpeza na rua Mariano Procópio, no trecho que compreende a TV Integração no bairro Mariano Procópio. Também ainda do vereador doutor Antônio Aguiar, solicitando capina e limpeza na rua Senador Feliciano Pena, no bairro Mariano Procópio. Ainda do vereador Antônio Aguiar, solicitando a Denlube, capina e limpeza em todas as ruas do bairro Santa Paula. Ainda do vereador doutor Antônio Santos Aguiar, solicitando poda de árvores, na rua Frederico Lage, também no bairro Mariano Procópio. Ainda a título de requerimento do vereador Antônio Aguiar, solicitando operação tapa-buracos, em frente ao número 379, na Avenida dos Andradas, no bairro Centro. Ainda a nível de requerimentos, ainda do vereador Antônio Aguiar, solicitando a retirada de barro acumulado pela chuva na rua projetada no bairro Santa Paula. Ainda do mesmo vereador doutor Antônio Aguiar, solicitando junto à Cetra pedido de reparo para a placa de sinalização vertical na rua Senador Feliciano Pena, no bairro Mariano Procópio. Ainda do vereador Antônio, ou melhor, do vereador André Luiz Gomes Mariano, vereador André Mariano, solicitando tapa-buracos na rua Avenida Garcia Rodrigues Paz, nos bairros Industrial e Barbosa Lage. Ainda a título de requerimento, o vereador André Mariano, solicitando junto ao prefeito uma vaga para deficiente físico. Essa demarcação seria precisa e oportuna na rua Coronel Marcelino Gonçalves, em frente ao número 63, no bairro Costa Carvalho. Ainda a título de requerimento do vereador Hitler Wagner Cândido de Oliveira, o vereador Wagner de Oliveira, solicitando implantação do programa de saúde da família na unidade de saúde do distrito de Dias Tavares, o programa Saúde. Ainda do vereador Wagner de Oliveira, também solicitando convocação de audiência pública para tratar uma implantação de uma linha de ônibus que atenda os moradores, trabalhadores e estudantes da região nordeste do bairro Filgueiras. Ainda do vereador Wagner de Oliveira, solicitando cadastro de projeto de contenção de encosta na rua Maria Cândida Rezende e João Carlos da Fonseca, no bairro Filgueiras. Ainda a título de requerimento do vereador João Francisco Condel, o nosso amigo João Coteca, solicitando tapa-buracos no bairro São Judas Tadeu, mais precisamente na rua Sabino Tortura, no bairro São Judas Tadeu. Ainda do vereador João Coteca, solicita a reforma e recolocação da tampa de boca de lobo, localizada na rua Doutor Mourão Guimarães, próximo ao número 200, no bairro Santa Cruz. Ainda requerimentos do nobre vereador Carlos Alberto de Melo, vereador Sargento Melo, casal, solicitando capina na rua Eunício Weber, no bairro Carlos Chagas. Ainda do vereador Sargento Melo, casal, solicitando também capina na rua Ivan Fornazier Cavalieri, no bairro Cerâmica. Ainda do mesmo vereador presidente. Sargento Melo, casal. Pela ordem, presidente. Só pela ordem, vereador. Eu queria que o secretário lesse novamente o requerimento da audiência, porque ele falou somente um bairro e parece que é para atender mais comunidade também. Tá. Então vamos aqui fazer a leitura, senhor presidente, com relação a um pedido de audiência pública solicitada pelo nobre vereador Wagner de Oliveira para discutir a implantação de uma linha de ônibus que atenda os moradores, trabalhadores e estudantes da região Nordeste, partindo do bairro Filgueiras, seguindo o itinerário pelos bairros Grama, Granjas Betânia, Parque Guarani, Bandeirantes, Santa Terezinha, e neste percurso atenderá outros bairros adjacentes, passando pelo centro, indo até a Universidade Federal de Juiz de Fora. Audiência pública essa solicitada pelo vereador Wagner de Oliveira. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner. Senhor presidente, até para justificar o pedido dessa solicitação, nós aguardamos uma resposta do secretário de transporte do município, que ficou de dar um retorno nessa casa na outra audiência e até hoje não se manifestou. Então a gente solicita essa nova audiência, para quem sabe na audiência ele vai poder manifestar. Pediu o vereador Pardal para continuar.
Vamos dar sequência então, senhor presidente. Ainda requerimento do vereador Sargento Melo Casal, solicitando, junto à Secretaria de Obras, que realize a manutenção patrolar à estrada de acesso ao granjeamento Ribeirão do Carmo. Ainda a nível de requerimento, do vereador Kennedy Ribeiro solicita a instalação de placa de identificação de drogadouro público na rua Marina de Oliveira Dias, antiga Rua D, no bairro Paula Lima. Ainda do vereador Kennedy Ribeiro, também solicita capina e limpeza em toda a extensão da rua Alexander Alves, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Ainda do vereador Marlon Siqueira, requerimentos, reconstituição do meio-fio, localizado no passeio da rua Santa Rita, próximo ao número 202, para a conservação e segurança das pessoas que por ali passam. Ainda a recomposição asfáltica do vereador Marlon Siqueira, solicitando essa recomposição asfáltica na rua Santa Rita, entre os números 182 e 192, no centro da cidade. Ainda do vereador Marlon Siqueira, solicitando capina e limpeza em todas as ruas do bairro Adolfo Virec. Ainda requerimento do vereador Marlon Siqueira, solicitando limpeza do córrego do bairro Adolfo Virec, também localizado na Cidade Alta. Ainda requerimento do vereador Marlon Siqueira, implantação de ponto de táxi, solicitando ao Poder Público, junto à Cetra, que seja implantado um serviço de ponto de táxi na rua Doutor Luiz Gonzaga de Araújo Evangelista, próximo ao Shopping Independência. Ainda requerimentos agora do nobre vereador Júlio Francisco de Oliveira, o nosso Júlio Obama Júnior, recomposição da sinalização horizontal de faixa pare, junto à rua João Garcia Cury, número 15, no bairro Eldorado, do mesmo vereador Júlio Obama Júnior, operação Tapa Buraco, solicitando junto à Empave, na rua Major Maximiliano, em frente ao número 172, também no bairro Eldorado. Ainda do vereador Júlio Obama Júnior, solicitando a implantação de mais uma linha de ônibus para atender o bairro Fontesville 2. Ainda do vereador Júlio Obama, solicitando o requerimento de olho vivo, que seja implantado junto à comunidade, ao bairro Bandeirantes, essa solicitação feita pelo vereador Júlio Obama Júnior. Ainda a títulos de requerimento, também do vereador Júlio Obama, solicitando contratação de vigilante junto à Secretaria de Educação e contratação de vigilante para a Escola Municipal Fernão Dias Pais, situada na rua Gustavo Fernandes Barbosa, 155, no bairro Bandeirantes. Ainda requerimento do vereador Júlio Obama, solicitando rampas de acesso e corrimãos, que seja implantada essa solicitação na quadra de esportes para a Escola Municipal Fernão Dias Pais, na rua Gustavo Fernandes, bairro Bandeirantes. Requerimento esse do vereador Júlio Obama Júnior. Ainda do nobre vereador Júlio Obama Júnior, construção da sala de vídeo, que seja implantado construção de sala de vídeo, também nessa Escola Municipal Fernando Dias Pais, também na rua já citada, também no bairro Bandeirantes. Ainda do vereador Júlio Obama, solicitando a construção de sala de leitura, também nessa mesma escola, Fernão Dias Pais, com a mesma rua e também localizada no bairro Bandeirantes. E solicitando também o vereador Júlio Obama a troca de placa de identificação, junto também a essa escola, Fernão Dias Pais, na rua Gustavo Fernandes Barbosa, bairro Bandeirantes. Ainda manifestação de requerimentos do vereador Júlio Obama Júnior, solicitando o recapeamento asfáltico, tapa-buraco para a rua Nilo Peçanha, no bairro Santa Cruz. Ainda a nível de requerimento, também do vereador Júlio Obama, também operação tapa-buraco, na rua Frederico Imbroise, número 23, no bairro Linhares, também do vereador Júlio Obama, solicitando reparo nos pisos dos forros das salas de aula e nas calhas de sistema de coleta de águas pluviais, localizada essa na rua, na Escola Municipal Fernão Dias Pais, na rua Gustavo Fernandes Barbosa, no bairro Bandeirantes. Ainda do vereador Júlio Obama, solicitando a construção de um muro de contenção na rua Jandira Limpinheiro, no bairro Ipiranga. Ainda do vereador Júlio Obama, solicitando, ou melhor, da vereadora delegada Sheila Melo,
nossa amiga delegada Sheila, solicitando capina na rua Manuel da Silva, no bairro Granjas Betânia. Ainda da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando capina na rua Manuel Porfírio, no bairro Nova Germânia. Ainda da vereadora delegada Sheila, solicitando capina na rua Otacílio Esteves da Silva, no bairro Granjas Betânia. Ainda da vereadora delegada Sheila, solicitando capina na rua Paulo Knaip, solicitando também junto à limpeza a capina em toda a extensão da rua Paulo Knaip. Ainda da mesma vereadora delegada Sheila, tapa-buraco na rua Deputado Arlindo Zanini, no bairro Progresso. Ainda a título de requerimento da vereadora delegada Sheila, solicitando a operação tapa-buraco na rua Domingos Tavares de Souza, no bairro Vivendas da Serra. Da mesma vereadora delegada Sheila, tapa-buraco na rua Joaquim Martins de Freitas, no bairro Nova Germânia. Ainda da mesma vereadora delegada Sheila, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Manuel Porfírio Ferreira, no bairro Nova Germânia. Ainda do vereador, requerimento do vereador Charles Evangelista, solicitando a operação tapa-buraco na rua José Basílio da Costa, em toda a sua extensão, no bairro Jockey Clube. Ainda do vereador Charles Evangelista, tapa-buraco na rua Major José Teixeira, em toda a sua extensão, no bairro Jockey Clube. Ainda a título de requerimento do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na rua Major Vicente de Paulo Correia, em toda a extensão do bairro Nova Era. Ainda a título de requerimento do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na rua José Rodrigues de Oliveira Ribeiro, em toda a sua extensão, no bairro Nova Era. Ainda a título de requerimento do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na rua Marechal Zonóbio da Costa, em toda a sua extensão, também no bairro Barbosa Laje. Ainda requerimento do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na rua José Antônio Santos, em toda a sua extensão, no bairro Barbosa Laje. Ainda a nível de requerimento do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza da rua Armando Rodrigues de Oliveira, também em toda a sua extensão, no bairro Barbosa Laje. Ainda requerimentos do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na Avenida Santa Cândida, em toda a sua extensão, bairro Cerâmica. Ainda do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na rua Osmar Cortes Claro, em toda a sua extensão, no bairro Cerâmica. Ainda a títulos de requerimento do vereador Charles Evangelista, capina e limpeza na rua Mariano Forte, em toda a sua extensão, também no bairro localizado no bairro Cerâmica. Ainda do mesmo vereador Charles Evangelista, solicita capina e limpeza da rua Norberto Gueren, em toda a sua extensão, também localizado no bairro Cerâmica. Ainda requerimento do vereador Charles Evangelista, pavimentação asfáltica na rua Engenheiro Paulo Correia de Castro. Também essa manifestação no bairro Linhares. Ainda do mesmo vereador Charles Evangelista, solicita a prorrogação do prazo de pagamento com desconto de 11% do IPTU até o dia 10 de janeiro. Ainda a título de requerimento do vereador Charles Evangelista, construção de abrigo de ônibus em todo o bairro Parque das Águas. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Os requerimentos estão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitar a leitura dos pedidos de informação. Pelo vereador Fiorilo, sempre presente. Senhor presidente, então vamos dar sequência aqui com o pedido de informação do vereador Sargento Melo Casal, requerendo à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais, que seja solicitado ao prefeito municipal de Juiz de Fora informações através das secretarias de obras, SESAM e Secretaria de Atividades Urbanas. Como será a infraestrutura adotada pela prefeitura na liberação do empreendimento da interconstrutora na rua José Eutrópio, no bairro Santa Terezinha, no que tange os seguintes vários itens aqui elencados com relação à manifestação do vereador Sargento Melo Casal. Ainda pedido de informação da nova vereadora delegada Sheila, solicitando junto à mesa, né,
ouvindo o plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal prestar informações sobre a 30ª Companhia PM com antiga sede na Praça da Estação. Lidos os pedidos de informações, senhor presidente. Os pedidos de informação estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicitar a leitura das moções. Pedido, moção de aplauso, senhor presidente, senhores vereadores, do vereador Wanderson Castelar, a Casa do Caboclo, pelos 72 anos de relevantes serviços prestados à comercialização de artigos religiosos. Ainda bem que o André Mariano está... Ainda a moção de aplauso do nobre vereador Adriano Miranda, a equipe de funcionários da UBS do bairro Santa Cecília. Ainda a moção de aplauso do vereador Marlon Siqueira, ao Lions Clube Novo Horizonte. Ainda a nível de moção de aplauso do vereador Marlon Siqueira, ao Lions Clube de Juiz de Fora Centro. Ainda a título de moção do nobre vereador Marlon Siqueira, ao Lions Clube Juiz de Fora Redentor. Também do vereador Marlon Siqueira, moção de aplauso ao Lions Clube de Juiz de Fora Rosas e Glória. Ainda do vereador Marlon Siqueira, também moção de aplauso ao Lions Clube Camélia Branca. Ainda do vereador Marlon Siqueira, também moção de aplauso ao Lions Clube Juiz de Fora Manchester. Ainda a nível de moção de aplauso do vereador Júlio Francisco de Oliveira, o vereador Júlio Obama Júnior, a Tiago Augusto Campos Horta. Lidas as moções, senhor presidente. As moções estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicitar a leitura dos projetos de lei. Projeto de lei do vereador doutor Adriano Miranda de Souza, dispõe sobre o prazo de validade das receitas de medicamentos de uso contínuo no âmbito das unidades próprias, contratadas e conveniadas com o Sistema Único de Saúde do município de Juiz de Fora. Ainda a nível de projeto de lei do vereador Wanderson Castelar Gonçalves, institui o Dia Municipal de Atletismo e Semana Municipal do Atletismo professor Jorge Perrot, e da outras providências. Lidos os projetos de leis e todas as proposições, senhor presidente. Os projetos de lei serão encaminhados para as comissões, agradecendo o vereador Pardal pela leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Senhor presidente, estando em condições, pedir para que venha a plenária amanhã para votação a mensagem 4316, que trata da prorrogação do prazo para pagamento do IPTU com 11% de desconto até o dia 10 e também 2 sessões extraordinárias para o dia de amanhã para a aprovação dessa mensagem. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Através de Vossa Excelência, cumprimentar o prefeito, né, porque realmente está ampliando um pouco mais o prazo, que seria até sexta-feira agora, o prazo para que as pessoas, os juízes foranos, possam quitar com 11% de desconto o pagamento referente ao IPTU de 2018. E o secretário Fulvio também merece todo o nosso aplauso, porque estendeu por mais 5 dias, parece que até o dia 11, que essa casa vai possibilitar isso acontecer. Isso, na realidade, vai facilitar muito mais, vereadora delegada Sheila, que as pessoas acertem o seu dia a dia, porque é uma carga tributária em cima de todos, principalmente no início do ano. E apesar de ter sido louvada essa semana inicial, vereador Charles, um prazo de 5 dias a mais possibilitará que as pessoas, contribuintes da nossa cidade, possam de fato quitar o seu IPTU de 2018 com 11%, que realmente está fazendo justiça às pessoas que andam em dia com o IPTU também da nossa cidade. Parabéns à administração por essa medida que é muito importante. Os vereadores concordam com a realização de duas sessões extras para o dia de amanhã, permaneçam como estão. Aprovado. Nós vamos passar a palavra agora para os vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Wanderson Castelar. E a inclusão na pauta da mensagem, os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionárias da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio e TV Câmara.
cidadãs que nos acompanham aqui no plenário. Se a gente tem razão de cumprimentar aqui o prefeito pelas ações relacionadas ao IPTU, sobretudo um desconto acima da inflação para aqueles que quitarem em dia seus tributos, eu queria também, de outra forma, fazer uma advertência ao prefeito municipal. Eu tentei em vão, desde o dia 31, ou seja, domingo, e estou tentando, até ainda há pouco fiz uma ligação para o telefone, o celular da secretária municipal de saúde. E eu gostaria de dizer que ligo para ela de maneira muito ocasional, nunca para pedir emprego, nunca para pedir benefício próprio, né? Algumas vezes, é fato, ela me atendeu. Nos últimos tempos, particularmente nesse período de final, início de ano, eu não tive a mesma sorte. Até imaginei que ela estivesse de férias, mas não. Verifiquei, ela está no trabalho, né? E o que eu tinha para relatar à secretária de Saúde era uma sua intercessão em benefício de um recém-nascido que está internado no Hospital João Penido desde o dia 29, quando ele veio à luz, e aguardando os procedimentos médicos para fazer uma cirurgia de muita importância, né? Da qual depende a sua vida e a sua saúde no futuro. E a família teve que entrar com mandado de segurança, foi concedido prontamente pela Justiça Federal, o estadual agora me foge a memória, mas, de qualquer forma, o mandato chegou às mãos daqueles que cuidam da regulação na cidade. O João Penido tem feito tudo aquilo que está a seu alcance, até onde a gente pôde colher, né, as informações vindas dos seus diretores e também dos familiares, mas a regulação da prefeitura parece que criou um embaraço para que o bebê fosse levado a Belo Horizonte, onde há uma equipe especializada para cuidar do seu caso. Nasceu com má formação, tem uma série de problemas que, naturalmente, com uma boa intervenção cirúrgica, ele pode ter uma vida normal, né? Mas precisa dessa intervenção o quanto antes. E até agora, há meia hora dessa reunião, quando fiz contato com o superintendente regional de saúde, esse sim, de férias, me atendeu, vereador Betão. De férias me atendeu, já 2 vezes contatos que fiz hoje, e está se empenhando para que algum tipo de restrição que haja em Belo Horizonte, de pendência, né? Porque toda vez que uma informação, há ruído de informação, há necessidade de, por exemplo, anexar o laudo, coisas que tais, né? O hospital não pode efetivar a transferência. De qualquer forma, além de pedir pelo garoto, pela saúde desse menino e a sua família, né, que, aliás, não precisaria de ninguém que interviesse, né, o sistema, e nós devemos lutar para que o sistema funcione, independente de qual seja digamos assim, o beneficiário, o usuário, né? Infelizmente, ainda não é assim. Mas, além de pedir pelo menino as providências devidas por parte da administração municipal, eu gostaria que a secretária voltasse a atender os nossos telefonemas. Eu não sei se o senhor e senhoras estão tendo a mesma falta de sorte que eu, né? Mas acho absolutamente inaceitável que a secretária municipal de saúde não atenda a um telefonema de um vereador. Não que nós sejamos melhor do que ninguém, mas, volto a dizer, eu não ligo para ela para pedir favor pessoal, ligo para pedir aquilo que é direito do usuário, de um modo geral, né? Considero absolutamente inaceitável. Hoje, com alguma facilidade, felizmente, falei com o subsecretário de regulação, né? Mas fica aqui essa reclamação. Podia relacionar, peço prorrogação, Excelência,
outras lacunas nos serviços públicos, e vou fazer isso sem a mesma riqueza de detalhes, que nós podemos observar. Por exemplo, fornecimento de água interrompido em algumas regiões da cidade, região do Poço Rico, Santa Teresa, Tupinambás, me foi relatado. Região onde moro, a partir do bairro Esplanada, Monte Castelo, Cerâmica, bairro Fábrica, também com problemas de fornecimento de água. E é difícil localizar as pessoas responsáveis nesses dias, né? E não pode ser assim, porque é serviço público. O serviço público é um serviço essencial, né? Quem não tem vocação para o serviço público, é melhor largar o serviço. É melhor entregar para aquele que tem. Esse é o recado que eu quero dar. Estou falando isso com absoluta tranquilidade, porque sei perfeitamente que todo mundo merece descanso, né? Mas o serviço tem que estar organizado para que haja alguém em condições de atender, de socorrer uma emergência. Nós não podemos permitir que a cidade fique à mercê da própria sorte, porque é Natal ou final de ano, não é? Serviço de coleta de lixo também, em alguns bairros da cidade, me foi relatado que não houve em determinado dia, nesse período de festas. Também inaceitável, porque nós pagamos, além do IPTU, a população paga a taxa de coleta de resíduos sólidos, né? Não pode falhar a coleta do lixo, que traz uma série de transtornos para as pessoas. Polui a cidade, suja as bocas de lobo, porque a chuva vem, carrega aquele resíduo, né? E deixa as casas também numa condição sanitária muito pior. Então, nós temos que aprender. Já era para termos assimilado esse tipo de lição, não é? Não é porque é final de ano as coisas vão parar. Pelo menos o básico, o essencial, tem que funcionar, não é? Os serviços têm que estar prontos a atenderem essas situações emergenciais. É evidente que isso tem uma série de questões que eu não quero e nem tenho tempo aqui de abordar. Sei que o trabalho da administração não é fácil, não estou aqui, né, querendo apenas fazer uma exibição, mas volto a solicitar a atenção do prefeito e que ele chame a atenção daqueles secretários que não nos atendem, né? Se não nos atendem, muito menos um cidadão comum, né? Esse, então, ficaria totalmente indefeso, sem condições de fazer chegar a sua reivindicação. A outra questão que me traz aqui, Excelência e cidadãos, é em relação ao projeto que reapresentei ontem, aquele que determina a publicação da evolução patrimonial dos políticos da cidade, né, dos agentes públicos, considerando vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários e diretores de autarquias e fundações. Os senhores sabem que apresentei esse projeto ano passado, foi derrotado pela Casa. E gostaria muito de insistir na sua aprovação, porque sou adepto daquela máxima de que quem não deve, não teme. Então, se nós temos condições, temos, melhor dizendo, tranquilidade em relação à gestão dos nossos recursos, à evolução do nosso patrimônio, e eu não sou contrário a que haja, muito pelo contrário, né? Acho que todo mundo deve cuidar bem da sua vida patrimonial e material, mas o público precisa saber disso. E eu gostaria, não sei se tem aqui um representante, sempre temos aqui na Casa um representante do Comitê da Cidadania, que acompanha os trabalhos da Casa, vira e mexe, faz críticas, algumas pertinentes, outras nem tanto, às ações da Casa, a gestão financeira da própria Casa e de cada um de nós, mas gostaria muito que o comitê me ajudasse a criar uma mobilização, porque percebo que é a única forma de nós fazermos com que essa matéria seja aprovada, né? Estou convencido que vai ser bom para a Casa, estou convencido que vai ser bom para a cidade e para a política de um modo geral, se a gente adotar a prática de colocar todo ano a nossa evolução patrimonial. Ou involução, né? Porque tem gente que entra para a política e perde o que tem. Também tem isso, né? Eu não vejo nada de mal, isso não nos expõe a risco nenhum de segurança, nada disso, né? A menos aquele que de alguma forma esteja fazendo algo errado.
não acredito que haja nessa casa alguém que faça algo errado. De qualquer forma, fica aqui meu apelo, minha insistência, quero que o projeto seja analisado nas comissões, ele é praticamente o mesmo, só mudamos a data, naturalmente, então não vejo motivo para que a Procuradoria, estou finalizando, Excelência, não vejo motivo para que a Procuradoria da Casa leve muito tempo para análise, é apenas fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E a Procuradoria sabe perfeitamente que se trata de um projeto legal e constitucional. Fazer tramitar rapidamente e trazer à votação, espero com a presença de alguns concidadãos, para que exerçam a pressão sobre os pares, pressão democrática, respeitosa, né? Mas é necessário que essa Casa adote essa medida moralizadora, no meu modo de entender, muito importante. Pela tolerância da mesa e atenção de todos, meu muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Rapidamente, fazer um pacotinho aqui para o vereador Castelar. Questão da coleta de lixo, nesse período do ano, há um aumento no descarte de resíduos. Realmente, algumas coletas foram atrasadas. Quinta-feira passada, por exemplo, na minha rua, no Marumbi, o caminhão passou às 4 da manhã. Mas nada que deixasse ninguém desassistido, muito pelo contrário. Questão da água também. Estou ouvindo agora com surpresa que houve falta de abastecimento em alguns trechos. O Cesama tem um telefone de plantão que funcionou esse período todo, mas também me prontifico, junto com Vossa Excelência, que a gente ligue para a direção do Cesama. Por fim, secretária de Saúde, Beth Jucá. Ao final da sessão, também, junto com Vossa Excelência, vamos tentar um contato, ou com ela, ou com alguém da secretaria, para que a gente possa atender a esse garoto lá. Obrigado. Nós gostaríamos de informar para as novas comissões que tem 3 dias úteis para a escolha do presidente. E até a escolha, o presidente fica sendo o vereador mais idoso. E nós estamos com um pequeno problema na Comissão de Defesa e Controle de Proteção dos Animais. Temos 2... O vereador Melo já abriu mão, então não temos nenhum problema. Tudo resolvido, só... O Melo hoje está... Melo 2018. Vamos passar a palavra ao vereador Betão. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu sempre sou assim. Às vezes as pessoas ficam levando a gente para o outro lado, mas a gente tem um posicionamento, não é isso? A gente tem nosso posicionamento. Eu estou só brincando, vereador. Com a palavra, vereador Betão. Vou ouvir agora. Bom, boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, telespectadores da TV Câmara, né, aproveitando aqui a nossa audiência, desejando um feliz 2018, né, para todas e todos, né, e com certeza vai ser um ano de muitas lutas aí para a classe trabalhadora, né, que vai ter que enfrentar, né, os desmandos desse governo golpista de Michel Temer, infeccionado, mas que ainda tenta aprovar, né, uma reforma da Previdência após o Carnaval. Mas, senhor presidente, eu queria retomar aqui 2 assuntos que nós falávamos quase que no final do ano passado, e um deles tem a ver com parte do que o vereador Castelar tratou aqui, com relação tanto à coleta de lixo, né, quanto ao problema da chuva, das águas pluviais, do abastecimento na cidade. Mas eu queria me deter aqui um pouco também ao bairro onde eu moro, né, que é o bairro Granbury. E nós sempre reclamamos aqui, vereador Fiorilo, que o bairro, como ele está praticamente localizado num vale, né, uma encosta no entorno, né, com loteamentos que foram sendo feitos no topo, né, dessas encostas ao longo dos anos, já há mais de 20, 25 anos, quando chega o período das chuvas, como nós estamos vivendo agora, né, e ocorre a precipitação pluviométrica, o bairro, toda a parte de baixo, né, ela é atingida por poderíamos, sem exagerar, né, uma gigantesca enchente, né, corredeiras pelas ruas, principalmente ali a Rua Santos Dumont,
a Rua Ambrósio Braga, a Rua Barão de Santa Helena, a Rua Sampaio, né? E vai atingindo as demais regiões. Situação essa que piorou, né, após a construção de dezenas de blocos de apartamentos, né, por uma empresa reconhecida aqui de Juiz de Fora, que não vou ocultar o nome, é a Resato, né, construiu diversas empresas, diversos blocos de apartamento lá naquele bairro, e que, com o asfaltamento, né, de determinadas regiões, onde antes existia, por exemplo, um sítio em que a água, né, das chuvas podiam penetrar, né, então era retida ali, agora ela desce pelo asfalto com mais velocidade ainda. Então, para quem vive, por exemplo, na parte alta do bairro Santos Dumont, da rua Santos Dumont, a situação piorou muito. Mas, além disso, como a vegetação foi toda retirada, ficou exposta ali naquela área sedimentos, né, um sedimento semelhante ao caulim, né, mesmo que ali tem uma área que chama Mina do Caulim, e todo esse sedimento desce junto e vai ocupando ali as ruas Barão de Santa Helena, vai ocupando Ambrósio Braga. O comércio que existe ali na rua Ambrósio Braga, quase que toda vez que tem chuva, ele é atingido por essas enchentes. As padarias, os bares, pizzarias, supermercado que existe ali naquela região. E é um problema que não se resolve, porque o bairro Grambra é um bairro antigo, muitas construções, muitos prédios residenciais ali na região foram sendo construídos, a tubulação de captação de água pluvial continua a mesma, aí a tendência só ir piorando. Mas, além disso, nós passamos de alguns anos para cá a ter a coleta de lixo durante a noite, a coleta noturna, que resolve o problema do trânsito, por um lado, mas ele provoca também distúrbios do outro. Por quê? Como a coleta de lixo é noturna, e isso também ocorre no bairro Grambre, né, as pessoas colocam os prédios, né, as casas colocam aqueles sacos de lixo por volta de 5 horas, 6 horas, 7 horas no meio da rua, e como o relevo é acidentado, é íngreme, na hora que vem o período das chuvas, vereador Obama, na hora que vem o período das chuvas, acaba carreando também todo aquele lixo que vai parar sobre as bocas de lobo, que já não comporta a quantidade de água que desce, entupida ainda por essa quantidade de lixo. Essa água, essa enchente, né, essa corredeira vai parar longe, a tal ponto, esse ano ainda não aconteceu, mas ano passado aconteceu várias vezes, a enchente lá, que começa lá em cima no Grambre, foi parar, peço prorrogação, senhor presidente, foi parar, terminar, melhor dizendo, lá na Avenida Rio Branco, na esquina com a Sampaio, Avenida Itamar Franco, né, inundando, inclusive, aquela pequena agência do Banco do Brasil que tem naquela região. Então, chamo a atenção mais uma vez sobre esse assunto. Não é um problema que só acontece no Grambre, obviamente, né? Outros bairros da cidade estão tendo a mesma característica, constrói-se muito, coleta noturna do lixo, não há captação de água pluvial suficiente para conseguir fazer com que essa água seja drenada, e a conclusão é enchente ali em todas as regiões. Mas a do bairro Grambre, eu gostaria de chamar a atenção, porque nós já fizemos vários requerimentos, já tem um plano municipal aprovado de remanejamento, né, de reorganização do escoamento da água pluvial, mas os recursos não saem. Segundo o assunto que eu queria retornar, eu chamei a atenção aqui dos senhores vereadores, do líder do governo, que eu acredito que vai continuar sendo o mesmo esse ano, sobre as licitações das empresas que iriam administrar o aeroporto da Serrinha, né? E uma empresa, inclusive, de Juiz de Fora, que ofereceu o menor preço, né, e que estava com toda a documentação em dia, ela foi excluída pela Comissão Permanente de Licitação. Nós relatamos aqui, pedimos até a resposta ao vereador Massa, e não foi possível trazê-la, mas acabou de sair uma notícia agora, via o jornal Tribuna de Minas, que esta empresa ela entrou com recurso, né, e em 23 de dezembro,
a Comissão Permanente de Licitação foi obrigada, então, né, vamos dizer assim, a abrir a papelada desta empresa que estava sendo desclassificada a pedido de uma outra, porque dizia que ela não tinha condições de estar concorrendo, e, conclusão, foi anunciado hoje, então, que esta empresa de Juiz de Fora se chama AMD, Estações de Telecomunicações e Tráfego Aéreo, que ofereceu o menor preço para administrar o aeroporto, foi a vencedora, então, desse certame que passa a administrar o aeroporto da Serrinha. Logicamente que tem 4 dias ainda, um prazo, né, de 4 dias para as outras empresas poderem recorrer. O fato é que as outras, com exceção de uma, também foram desclassificadas. Então, essa notícia chega aqui e, pelo menos, nos deixa com mais tranquilidade sobre essa questão da licitação, né, porque não foi explicado, ou não havia sido explicado até o momento, né, por que aquela situação teria terminado dessa forma. Por fim, senhor presidente, acho que é importante também, as pessoas a cada dia nos encontram na rua estão horrorizados, com os reajustes constantes nos preços de combustíveis no Brasil todo, feito pela Petrobras, né, a mando do golpista do Michel Temer, que, além de entregar 1 trilhão de reservas de pré-sal para as empresas estrangeiras, está fechando os mais absurdos acordos com investidores americanos, pagando mais de 10 milhões de dólares para investidores que estão reclamando de uma suposta irregularidade, que está sendo, inclusive, já questionado na Procuradoria-Geral da União. Mas aqui em Juiz de Fora, né, mais do que em outras cidades, os preços estão altíssimos. Nós estamos chegando aqui a gasolina pagando R$ 4,50, aqui na Rio Branco, e com uma variação grande. Né, tem posto vendendo hoje a R$ 4,15, outros vendendo a R$ 4,50 o litro de gasolina. 21 reajustes da Petrobras para dentro dos postos só no ano de 2017. Eu não vi ninguém bater panela, rapaz, de ir lá para a rua reclamar. Né? Em 2015, 2014, eles tinham 1, 2 reajustes, era um sufoco, né, comandada por grandes meios de comunicação. 21 reajustes em 2017. R$ 4,50 o preço da gasolina em Juiz de Fora. Pouco se fala, mas as pessoas estão indignadas, né? Elas estão indignadas. Essa coisa está crescendo, né? E a insatisfação é muito grande. Agora, que o preço da gasolina evoluiu gigantescamente em 2017, durante o governo Temer, está claro. Agora, em Juiz de Fora, é um absurdo o que está acontecendo aqui. E há um histórico em Juiz de Fora, de postos de gasolina que praticamente trabalharam com o mesmo preço, até sofrer uma reclamação da Defensoria Pública, do todo tipo de órgão, do Ministério Público, aí eles vão lá e abaixam novamente. Então, chama a atenção da comunidade, né, todo Juiz de Fora, dos preços abusivos que estão sendo praticados, não só no Brasil, mas principalmente na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Antes de dar pela ordem, nós estamos colocando para apreciação e votação dos vereadores as atas do período do dia 1º ao dia 14 de dezembro. Os vereadores concordam com a permanência como estão aprovados. Pela ordem, vereador Cido. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, dirigiu o vereador Betão, mas no final ali o vereador realmente falou que esse problema de alagamento não é só ali no Granbury. Nós tivemos um alagamento terrível lá na Várzea de Benfica, São Judas Tadeu, na entrada ali com a Simeão de Faria, aqui no bairro de Lourdes, na região do Ipiranga. Então, vereador, foi a cidade quase toda. Subi nessa tribuna aí 1 ano e meio atrás, e eu disse, vereador, num período desse, que tinha que se ter um planejamento, principalmente um mapeamento das bocas de lobo de Juiz de Fora. Muitas bocas de lobos obstruídas e a água ela não está escoando. Tem realmente, sim, o problema das construções, mas eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter planejamento. Porque, se não planejar, todo ano vai estar acontecendo essas enchentes aqui em Juiz de Fora. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé Márcio. Também fazer um pacotinho aqui com o vereador Betão, questão das águas pluviais. Ele foi muito correto quando ele disse das nossas redes que são antigas, loteamentos como do bairro Granbury, da década de 50. Temos um projeto de lei nessa casa que deve ir em tramitação nos primeiros meses desse
ano que é a exigência do relatório de impacto de vizinhança para um número menor de unidades. Ele não é proibitivo para novas construções, mas minimiza esse tipo de problema, tá? Porque ele pode ser saneado. O excesso, o transtorno que aquele novo empreendimento vai causar, ele pode ser minimizado. É importante, o vereador Cido falou muito bem, é planejamento, e o estudo de impacto de vizinhança permite esse planejamento. Ainda, sobre a licitação, a empresa que havia sido desclassificada pelo menor preço recorreu, foi tida como vencedora, e Vossa Excelência também pediu uma explicação sobre a Cesama, né? O resultado que saiu é de várias empresas, só para concluir, senhor presidente, várias empresas que haviam ganho o certame na Cesama. E depois, hoje, já foi corrigido, já saiu aqui, não é concorrente entre si, então não há aquele problema que havia sido levantado. Ainda, também reitero suas palavras quanto ao aumento da gasolina, lembrando que mais danoso do que o aumento da gasolina é o aumento do gás de cozinha. Fica aí a nossa manifestação. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido. Presidente, também em relação ao aumento da gasolina, nós estamos com o vereador Betão. Eu não sei, Betão, qual a autonomia que essa casa aqui tem em relação a esse assunto, mas já me coloco já à disposição também para a gente estar acionando aí o nosso gabinete, o nosso jurídico, para ver de que maneira a gente pode aí estar protestando contra aí esse aumento abusivo aqui no município de Juiz de Fora. Pela ordem, vereador Marlon. Lembrando, é importante o que o Betão manifestou com relação à colocação do resíduo, né, das residências em horários errados. Existe um aplicativo, que é o Descarte, né, que a gente aconselha aí todo cidadão de Juiz de Fora a ter no nosso smartphone. A gente sabe que isso aí tem se difundido bastante, do smartphone, pela população como um todo. A gente vai saber ali a hora em que o caminhão está chegando próximo à nossa casa. Às vezes é de madrugada, sim, mas já é uma ferramenta que ajuda bastante, evita que aquele resíduo fique exposto ali por muito tempo, né, ocasionando ali as enchentes, entupindo as bocas de lobo. Esse aplicativo, ele fala o horário exato que o caminhão de lixo está passando na nossa rua. Muito importante. Então, nós fazemos aqui um requerimento para a Prefeitura, nestes locais onde há mais alagamentos, para que haja uma atenção, uma divulgação desse aplicativo, mais nestes bairros, né, minimiza bastante. Com a palavra, vereador Fiorilo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, povo aqui presente e as pessoas que nos assistem em casa. Boa noite. Senhores vereadores, não sei se os senhores se lembram, em 2009, um decreto do então prefeito, pai do nosso presidente, fez um decreto determinando que os táxis tivessem uma luz de pânico. Vocês se lembram disso, que hoje os táxis utilizam a luz vermelha intermitentemente para dizer que está sendo assaltado, identificar esse tipo de ocorrência. E no dia 21 agora de dezembro ocorreu um fato desse, que o motorista, o taxista, foi salvo por ter utilizado essa luz intermitente. A Polícia Militar identificou isso, parou o veículo e prendeu os 3 delinquentes. Então, é permitido usar esse dispositivo, e o presidente do sindicato alerta que os taxistas deveriam usar isso mais vezes. Ele acha que isso é um dispositivo importante que salva, inclusive, de ser assaltado até de serem mortos. E nós fizemos aqui um projeto, e que nós aprovamos, também, poderia chamar isso de um alerta de pânico, socorro, assalto. Até alguns vereadores, por brincadeira, estavam dizendo que socorro asfalto, né? Que está precisando mesmo de asfalto na cidade. Mas acontece que a gente, por analogia, a gente percebe que isso aqui é importante. Tanto é que o dispositivo é a mesma coisa, ele é similar, né? A gente vê da importância de um projeto que nós aprovamos aqui. Agora, nós temos que aguardar se realmente também o senhor prefeito Bruno Siqueira vai sancionar o nosso projeto para ele se tornar uma lei, né? Bom, isso aí é uma notícia que eu queria dar. Outra é com relação a um tema que eu venho aqui desde quando eu aqui cheguei para falar sobre o SVO. No SVO. O Tribuna também, no dia 26, 27 desse mês de dezembro, ele noticiou
alguns fatos ocorridos nessa área. Por exemplo, uma senhora morreu, a burocracia toda por falta de um SVO em Juiz de Fora, o corpo foi liberado meia hora antes do sepultamento. A família não teve o direito de velar, de ficar ali junto do seu ente querido, por falta de um serviço desse. E esse serviço é de obrigação do nosso município. Nós temos aqui o ML, Sargento Melo sabe disso, delegada Sheila sabe disso. O ML é para resolver problemas de morte violenta ou de morte suspeita, né? A pessoa foi morta por tiro, facada, atropelamento, afogamento, enforcamento, qualquer coisa desse tipo aí. Ou também um cadáver que foi encontrado em situação duvidosa. Chegou numa casa, não tem ninguém, tem uma pessoa morta lá, é uma morte suspeita. Mas a morte natural, que é a morte das pessoas que ocorre em casa, na presença de familiares, muitas vezes em uso de medicamentos, com a receita enorme de medicamento, tomando remédio para diabetes, remédio para pressão, remédio de todas as variedades. Às vezes a pessoa é atendida até por multidisciplinares, profissionais multidisciplinares. E não é negado a ela o atestado de óbito, ela não tem a quem recorrer, porque muitas vezes também o SAMU não tem como identificar se aquela morte é natural ou violenta, sabe até que 90% das vezes é morte natural, mas o médico fica com receio de atestar o óbito, fica com medo, a verdade é essa. Muitas vezes eles estão fazendo isso, estão atestando o óbito. E o corpo, então, é encaminhado para o ML. Olha, o ML tem nada com isso. Tem nada com... Eu fui médico legista durante 20 e tantos anos, tive brigas lá, homéricas, com relação a isso. Chegava corpo de morte natural e a gente ficava brigando com o hospital. Algumas vezes eu cheguei a devolver, é muito desagradável isso, para criar uma barreira, porque o corpo chegava lá, o que a família falava para a gente? Doutor Ferreira, estava em casa, chegou de manhã, estava morto. Não acordou morto, não, estava morto, né? Teve um vereador que disse que o cara acordou morto, mas ele estava morto. Então, estava morto. Aí, o que acontece? A pessoa, muitas vezes, 90 anos, 95 anos, 80 anos, e a pessoa vai para o ML para ser necropsiado. Chega lá um velhinho de 95 anos, com uma receita desse tamanho, o que o legislador vai fazer? Vai abrir um cadáver desse, trazer um transtorno para a família, e acho até uma falta de respeito isso aí. Peço prorrogação, por favor. Concedida. Então, nós aqui nesta casa, desde quando eu cheguei, em 2013, havia uma promessa de começar a construção do PPI, e junto com o PPI, o SVO, aqui no bairro Granbury. Não sei se os senhores lembram disso aí, até aqui, lembra disso aí, não? Os vereadores mais antigos aqui, igual o Pardal, lembra muito bem disso. Ali na rua, a professora Carolina Coelho. E esse terreno, nós entramos com um pedido lá no Executivo, que mandou para cá uma mensagem, e foi aprovado por essa Câmara a doação desse terreno para o Estado, para construir o PPI, junto com ele o SVO. E uma verba de 2,5 milhões. Mas a burocracia foi tanta que esse dinheiro teve que ser devolvido, porque todos nós sabemos que quando tem uma verba para fazer um empreendimento, um equipamento público, tem um prazo para se cumprir, e se não cumpriu, aquilo é devolvido, tem que obrigatoriamente voltar aos cofres públicos. Então, eu queria pedir aqui a colaboração, hoje nós temos o Sargento Melo, tem a delegada Sheila, para a gente, agora é um ano de eleição, quem sabe a gente consegue voltar isso aqui. O terreno está lá, né? Para a gente pedir o prefeito para mandar para cá uma mensagem, a mesma mensagem, né, com a data agora. Também queria pedir a colaboração do nosso líder do governo, levar esse assunto para lá. Juiz de Fora não pode mais ficar nessa situação. Isso é uma vergonha. É uma vergonha porque quem paga o pato é só o pobre. Humilha as pessoas, viu, vereador Obama? Porque o problema do pobre, eu já falei isso aqui, que o amigo dele também é pobre, então ele não tem como resolver. Nunca tivemos um problema, eu nunca tive um problema de uma pessoa rica ir para o ML com morte natural. Se for morte violenta, não tem jeito. Morte natural, o filho dele é médico, o primo dele é médico, o vizinho dele é médico, todo mundo quer dar atestado para ele.
Porque ele tem um monte de parente e um monte de conhecido que é médico. O pobre não tem a quem recorrer. Isso só acontece com o pobre. Então, isso é uma falta de humanidade. E nós estamos batendo essa tecla aqui há muito tempo, não estamos conseguindo resolver. Não sei se há possibilidade esse ano, como é um ano de eleição, a gente sensibilizar o governador, a gente vai a Belo Horizonte, fazer um movimento aqui. Essa Câmara tem que se movimentar a respeito disso. Nós não podemos mais ficar à mercê disso aqui. Porque a gente fala e não resolve. E é um serviço de suma importância para o Juiz de Fora. O Serviço de Verificação de Óbito, que é o SVO, igual tem o ML, que é o Instituto Médico Legal, que na verdade é Posto Médico Legal, que o Instituto Médico Legal fica em Belo Horizonte. Mas a gente tem o hábito de chamar aqui também de IML. Então, IML, morte violenta ou suspeita, morte natural, SVO. E isso aqui está sendo noticiado que alguns casos, mas isso aqui não são todos os casos que acontecem. Estou só trazendo aqui isso que foi noticiado. Mas isso é frequente, porque eu posso testemunhar isso, que as pessoas me pedem para dar atestado de óbito, né? Pessoas que eu conheço, vou na casa, presencio a morte natural, não tem dúvida nenhuma, não tem medo nenhum, atesto o óbito como morte natural, sem problema nenhum. Mas eu tenho uma experiência como médico legista, me facilita isso. Mas não é todo médico que tem essa... não é coragem, que tem essa disposição, porque isso tem que ter um cuidado muito grande. Você atestar um óbito como natural e, de repente, houve uma morte violenta. Né? Agora, eu achei estranho também, doutora Sheila, que o jornal noticia que tem só 2 médicos legistas de Juiz de Fora, porque aqui no jornal, eu achei estranho isso aqui, na época tinha menos médicos legistas de Fora, nós éramos 4. Aqui fala que há 4 anos, pela implantação do posto de perícia integrados e verificação de óbito, que poderiam agilizar os trabalhos. Falta de pessoal agrava a quadra. Um exemplo é que hoje há 2 legistas. Então, isso aí também nós temos que verificar, porque 2 legistas não tem como atender Juiz de Fora e 25 cidades que compõem a nossa região. Como é que ele vai atender? Ele tem que atender a vítima, nós chamamos perícia no vivo, lá na delegacia, que é o embriagado, ou a mulher estrupada, ou o agredido, a lesão corporal, isso é feito lá. E depois é feita a necrópsia aqui, nos casos de necrópsia no Gramber, no ML. 2 legistas não dá condição. Se isso for realidade, nós temos que também verificar e ver se tem uma providência aí e resolver isso. Vai no secretário de Segurança, no nosso delegado regional, a gente dá um jeito de correr atrás disso aí, não podemos ficar desse jeito, não. Bom, é isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Senhor presidente, eu quero, através de Vossa Excelência, cumprimentar o vereador Fiorilo, porque, na realidade, esse foi um projeto apresentado por ele nessa casa, e essa casa teve a iniciativa de aprovar. E, acima de tudo, a gente fica assim meio que de mãos atadas. Ele não sabe se é de competência do governo do Estado, se também cabe ao prefeito municipal estar fazendo uma solução. O fato é que é muito triste, principalmente nos finais de semana, vereador Fiorilo, que essas pessoas que Vossa Excelência disse, que são iguais a todos, têm uma terrível dificuldade para ter uma liberação de um corpo lá no IML. Porque se temos 2 legistas, apenas um parece que está de folga, o outro não trabalha até determinada hora, se passa a noite toda lá, essa pessoa lá naquele espaço reservado, até que amanheça, que é a partir desse amanhecer que chega um profissional lá para poder estar cuidando dessas pessoas. Então falta assim, acima de tudo, um amor próprio, um amor às pessoas, que a gente espera que se dê uma solução. O projeto foi aprovado, não sabemos o que se precisa fazer para se cuidar desse SBO, né, que é Serviço de Proteção ao Óbito, né? Então, assim, a gente precisa dar uma solução e vamos ter uma expectativa, porque é lamentável que essas pessoas, principalmente as mais carentes, que não são melhor nem pior do que ninguém, vivenciam quando tem lá um ente querido perdido pelo seu falecimento. Então, vamos achar um caminho e parabenizá-lo pelo seu projeto, e essa casa também se posicionou de forma favorável, mas a continuidade para que se dê uma solução e cabe com essa barbárie que acontece, essa falta de respeito, nós precisamos dar uma solução. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora delegada Sheila. Na verdade, na época em que houve essa liberação da verba, realmente,
ficou impossibilitada a liberação porque a prefeitura não conseguiu resolver em tempo hábil questões burocráticas relacionadas à efetivação da doação do terreno, porque haviam herdeiros, né, do terreno que estavam morando na China, uma coisa assim. E então nós perdemos esse dinheiro, inclusive equipamentos caríssimos que havíamos recebido do governo federal, que era uma parceria, né, das 3 esferas, que foram recolhidos. Tá? Hoje nós estamos numa situação realmente terrível na questão estrutural do IML para atendimento do morto, né? Ali nós não podemos nem dizer que nós temos um IML. É algo desumano, para dizer a verdade. Só que, com relação ao número de médicos legistas, a matéria realmente foi infeliz nesse ponto, porque nós nunca, só para concluir, tivemos um número tão tranquilo. Hoje nós temos 9 médicos legistas em Juiz de Fora, para atendimento do vivo e do morto, né? Só que essa questão do atendimento noturno realmente é uma situação séria, porque as nossas condições de atendimento não permitem, o próprio CRM fez a vistoria e não permite que os médicos legistas realizem qualquer tipo de exame após as 18 horas aqui em Juiz de Fora. Então, eles são obrigados a encerrar qualquer tipo de exame às 18 horas e retornar apenas às 7 horas da manhã. Por isso que fica essa lacuna durante a noite, não há atendimento de forma alguma, e realmente não pode. E a questão do SVO, isso traz uma demanda para o IML, que nós já não recebemos verba, entra ano, sai ano, a Polícia Civil não recebe R$1 do Estado de Minas Gerais para sustentar o IML, nem R$1. Tá? Isso eu posso dizer com toda certeza. E não é justo que, com os nossos pouquíssimos recursos, a gente atenda ali cerca de 89, 90 corpos a mais de pessoas que não deveriam estar ali, né? E sim, recebendo um atestado de óbito pelo médico comum. Essas pessoas não deveriam estar ali. Inclusive, existem posicionamentos que dizem que isso é até crime, né, de vilipêndio ao cadáver. Cadáver que não precisa ser aberto, necropsiado, porque não é vítima de violência, e está sendo aberto aqui na nossa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Cumprimentar a vereadora delegada Sheila pelos esclarecimentos, mas é inadmissível isso, né? A pessoa que tem lá um ente querido que falece por volta das 17 horas e tem um entendimento que tem que passar lá por aquele setor. Ou seja, que chega lá por volta das 17, 18 horas, coloca-se aquela pessoa ali dentro e só depois das 7 horas da manhã é que nós vamos mexer nesse cidadã que ali está. Isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, é uma falta de amor ao próximo, porque a família fica ali naquele relento, naquele local totalmente inadequado, aguardando uma pessoa profissional que merece também todo o respeito, num horário determinado pela legislação, 8, 10, 12 horas depois, e essa família agoniando ali, com muita tristeza, até que chegue esse profissional e passe a dar os procedimentos legais para que possa ser feita a liberação desse corpo. É muito triste isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Através da Vossa Excelência, eu gostaria de parabenizar o vereador Fiorilo. Realmente é inadmissível uma cidade do porte de Juiz de Fora não ter um serviço de verificação de óbito. Eu só gostaria que o senhor fizesse uma explanação rápida, do ponto de vista técnico, né, para a população que nos assiste, qual é a diferença do Instituto Médico Legal e o Serviço de Verificação de Óbito. Porque às vezes a população não entende qual que é a prerrogativa de cada um, porque às vezes as pessoas confundem, né, o IML com o Serviço de Verificação de Óbito. Pela ordem, vereador Fiorilo. Senhor presidente, até esclarecer o seguinte, SVO, a gente fala SVO, as pessoas perguntam, mas o que é SVO? Serviço de Verificação de Óbito. IML, Instituto Médico Legal. O Instituto Médico Legal, quer dizer, o posto médico legal de Juiz de Fora, ele está responsável para fazer necrópsia em morte violenta ou suspeita. Alguém foi encontrado morto, por exemplo, debaixo de uma ponte, na rua, é uma morte que ninguém assistiu, morte suspeita. Pode ser natural, mas é suspeita até esclarecimento dos fatos, né? Então, vai para o ML o afogado, o enforcado, o atropelado, o esfaqueado, o baleado e etc. Agora, a pessoa que morreu de morte natural, está em casa, na presença de familiares, deu lá um infarto, saíram correndo com ele, chegou no médico, já está morto.
Morte natural. Morte natural faz o que no ML? O que o delegado vai fazer com um exame médico legal de uma pessoa que morreu de morte natural? Nada, vai gastar papel e tempo, energia, água, etc. Só um minutinho, senhor presidente. Então, uma morte natural, quantas vezes nós fizemos necrópsia e aquilo ficou amontoado lá no ML, porque não tem interesse legal nenhum, né, doutora Sheila? Uma morte natural, quando o delegado fazer, vai brincar de quem? Se a pessoa morreu de morte natural. Então, por fim, para resolver o problema da população, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos pegando, conversava com a família e já tinha um laudo sumariamente pronto, a gente já assinava dizendo o seguinte: morte natural, tirava a roupa do cadáver e verificava se tinha alguma lesão externa e resolvia o problema para não deixar a pessoa ficar para lá e para cá, igual aconteceu com essa senhora, ficou liberada meia hora antes do sepultamento, e a família foi sepultar a pessoa meia hora antes do sepultamento. Senhor presidente, só um minutinho. Interessante é o seguinte, que as comunidades normalmente, quando vai falar em presídio, ninguém quer presídio perto da casa dele, ninguém quer hospício. Agora, no caso do PPI, além de ir para o local, a polícia técnica, né, os peritos, os médicos legistas, né, e se lá pudesse ficar junto com o SVO, quer dizer, até a segurança no local ali melhora. Por quê? Carro de polícia, veículo para lá, toda hora entrando e saindo do ML, quer dizer, aumenta a segurança. Tanto é que na época eu fiz uma consulta à presidente do bairro, não tinha nenhuma resistência com relação a isso. Né, Beto? Não sei se você lembra disso, alguém na época comentou alguma coisa, colocando uma resistência contra o PPI, que aumenta a segurança da região. Muito obrigado. Vereador Fiorino, só um último esclarecimento. A delegada Sheila falou também. Esses cadáveres que vão para lá, que, na sua opinião e dela, não necessitariam dessa autópsia, por que vão? Por que é feita a autópsia? É exigência legal? É lei? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, para sepultar um cadáver tem que ter o atestado de óbito. O ML não é responsável para fazer isso, ele pode se negar a fazer, que ele não tem a obrigação de fazer necrópsia em morte natural. Para isso, nós temos que ter o serviço de verificação de óbito, que é um local, que é um departamento, para fazer necrópsia de morte natural. Para ver se a pessoa morreu de infarto, se ela morreu de derrame cerebral, se ela morreu de alguma doença, uma cirrose hepática, uma sepsemia fulminante, uma doença contagiosa, né? Então, seria para isso o SVO. Essa é a diferença. E nós precisamos disso em Juiz de Fora. Porque o SVO é para dar um atestado de óbito. O que acontece muitas vezes? Porque o atestado de óbito não é só para dizer que a pessoa faleceu, ela tem uma afinidade muito grande com relação à saúde pública. No SVO, por exemplo, de repente está morrendo muita gente de tuberculose, que no atestado de óbito vai tuberculose. Então, ações de saúde pública para tratar e resolver o problema. Muitas pessoas morrem de AIDS e vai por aí afora, né, de dengue, etc. O atestado de óbito tem essa finalidade. O que o médico faz na impossibilidade disso? Ele coloca morte natural de causa ignorada. E pode fazer isso, não tem problema nenhum. É morte natural, só não posso falar de que é que eu não sei. Mas eu posso falar, eu excluí a morte violenta, não vou ter problema legal nenhum. Com justiça, não tem crime a apurar. A morte é natural, de causa determinada. Mas traz um prejuízo para a saúde pública imenso, que ninguém... É inadmissível isso. Senhor presidente. Pela ordem, vereadora delegada Sheila. Eu acho que uma das coisas, o transtorno é tão grande, vai muito além do que a gente possa imaginar. Por exemplo, o custo. Cada cadáver que ele é aberto e que não tem uma causa aparente de morte, é exigido que sejam realizados exames complementares, amostra de vísceras, amostragem de sangue, exame de tudo quanto há, e isso tudo feito pela Polícia Civil. Não é para a Polícia Civil fazer isso. Então, o que acontece? A gente tem que deslocar policiais civis com viatura para levar isso para Belo Horizonte, quase que diariamente, várias amostragens, porque a gente não tem laboratório, a Polícia Civil não tem laboratório em Juiz de Fora. A gente tem que levar para fazer um exame de sangue em Belo Horizonte. Tá? Várias vezes isso já entornou dentro de viatura, a gente não tem carro com geladeira para levar isso, por isso que tem que levar praticamente todos os dias. Nós não temos nem condições para fazer isso. Aí chega lá, entra naquela fila enorme, e a gente aqui aguardando um exame toxicológico num caso mais sério, de um homicídio, né? Um exame de víscera, outros exames importantíssimos, exames de DNA, que ficam tudo ali na fila de casos graves de crimes que têm acontecido, e isso traz realmente um transtorno muito sério.
Passamos à ordem do dia. Antes, pela ordem, vereador Sargento Melo. Além desses casos todos, quando você encontra um cadáver, né, ali também fica parado. A Polícia Militar ainda fica parada lá um tempão, porque não acha um médico que dê. Mesmo a pessoa tendo problema de saúde, esse serviço da Polícia Civil é tão importante que quando você acha um corpo, que tem um familiar que consegue um médico para falar que foi morte natural, você consegue rapidamente entregar o corpo para, como é que chama, isso, para subir para o ML, que já vai com laudo falando que foi morte natural. Mas quando tem essa dificuldade, há toda uma cadeia que é atrapalhada, né? A Polícia Militar não pode sair do local enquanto o perito não vai no local tirar foto e tal. Não é morte violenta, mas o cara foi encontrado em casa, o perito tem que ir lá para tirar foto do local para verificar posteriormente. Então é uma cadeia que precisa ser corrigida e às vezes um erro desse pode causar um problema para nós, até vir uma nova verba dessa. Antes de passar para a ordem do dia, eu quero, como líder do governo, solicitar a retirada do item 1 da ordem do dia por tempo indeterminado. É aquela proposta de lei que trata daquela área no Parque da Lajinha. A retirada está em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Número 2, primeira discussão, processo 7604-2016. Dispõe sobre o programa Saúde Vocal e Auditiva dos professores da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. Proposição, projeto de lei 47/2017, autoria vereadora Ana Rossignoli, pareceres já lidos, quórum maioria simples, observação vista vereador Zé Márcio, sobrestado pelo vereador Zé Márcio. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Pardal. Senhor presidente, sem discussão, peço vista da matéria. O pedido de vistas do vereador, sempre líder Pardal, está em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado. Número 3, primeira discussão, processo 7978-2017, dispõe sobre o horário para início das apresentações artísticas no município de Juiz de Fora, da outras providências. Proposição, projeto de lei 179/2017, autoria, vereador Adriano Miranda, pareceres já lidos, quórum, maioria simples, observação, vista vereadores Wanderson Castelar, Betão e Charles Evangelista, sobrestado pelo vereador Betão. O projeto está em discussão. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Eu gostaria de pedir ao proponente dessa matéria, vereador Adriano Miranda, que revise um aspecto nesse projeto que diz respeito a uma certa, aquilo que eu considero uma generalização. Sei que Vossa Excelência e teve a oportunidade de me dizer isso, e percebi também pelo texto que li do projeto, que ele se destina mais àqueles, os grandes espetáculos trazidos que trazem à cidade artistas de fora, etc., e que, via de regra, fazem abusos, né, no que diz respeito ao cumprimento do horário, ou seja, não cumprem o horário, né, em detrimento do direito de consumidor do público. O que me preocupa concretamente é essa generalização, ou seja, que o descumprimento, mínimo que seja, de um espetáculo local seja punido da mesma forma que esse espetáculo que traz o artista de fora, que eu não tenho dúvida, Vossa Excelência está certa, né? Esse mau empresário, esse artista que não cumpre as suas obrigações contratuais, né? Porque há implícito isso, né? Quando se paga o ingresso de um show, na verdade nós estamos estabelecendo um contrato com o prestador de serviço, ou seja, com o artista e com a produção daquele show. Mas me preocupa, volto a dizer, que esse peso recaia também sobre os pequenos,
Um atraso de meia hora pode ensejar uma reclamação. No meu modo de ver, Vossa Excelência fique à vontade de explicar se isso pode não acontecer uma vez aprovado e sancionado o seu projeto. Mas um atraso de meia hora, um pequeno espetáculo musical da nossa cidade, pode ensejar uma demanda e isso vai certamente ferir, né, de morte, talvez, aquele artista local que luta com dificuldade, etc., vai ser obrigado a pagar uma multa, a fazer uma reparação, além das suas posses, né? Então, basicamente, é essa, digamos, preocupação que eu gostaria de externar e a sugestão para que Vossa Excelência adeque o seu projeto, diferenciando o grande espetáculo do pequeno, né? Daquele que, sobretudo, é desenvolvido por artistas locais e que merecem o nosso estímulo, a nossa compreensão, e não a nossa ação punitiva, pelo menos da forma como está previsto no projeto de Vossa Excelência. Era essa a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Eu também estou preocupado com a questão desse projeto. Já pedi vista e já fiz, inclusive, o sobrestamento, né, do projeto. O vereador Castelar apontou aqui com mais precisão, inclusive, essa discussão, e nós já estamos indo para a votação, né? Não temos mais recurso, né? Se o vereador Adriano ou parar o projeto para poder estudar essa possibilidade que o vereador Castelar colocou aqui, você pode pedir para alguém pedir vista desse processo, para dar mais um prazo para ser votado, senão nós vamos ter que votar agora, né? E também não sei nem qual é a resposta do vereador a respeito dos questionamentos feitos aqui pelo vereador Castelar. Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado com votos contrários do vereador Betão e Wanderson Castelar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Acho que, bom, foi dito, eu repeti aqui, parece que não houve um entendimento, né? Está sendo aprovado com uma série de questionamentos que podem ocorrer com relação a esse problema, vereador Adriano. Acho que fica na mão do senhor aí para frente, né? Por isso que nós estamos votando contra a bancada do partido, dos trabalhadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Porque eu acho que ficou um pouco confuso essa colocação do vereador Castelar. Me parece que a gente, de uma certa forma, está querendo punir o artista local. Em momento algum o projeto diz isso. É um projeto, basicamente, assim, muitas vezes nós fazemos aqui, elencamos projetos que muitas vezes não eram necessário que eles ocorressem. Porque esse é um projeto, basicamente, educativo, né? Os horários, embora estejamos aqui num país que geralmente é o país da desordem, da bandalheira, do desrespeito, considerado como um país que não é sério, os horários eles têm que ser respeitados. Agora, o artista local é o que mais respeita o horário. Essa demanda surgiu exatamente de grandes shows, porque o artista local ele não tem motivos para não cumprir com os horários. É lógico que existe um entendimento, não existem contratos assim gigantescos com artistas locais. Agora, assim, eu sinceramente eu não vejo isso como um afronto, como um problema para o artista local, muito pelo contrário. Mas, assim, independente de qualquer coisa, o horário tem que ser respeitado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, só para contribuir aí, nós votamos o projeto em primeira discussão, Betão. Então, ainda vai vir em segunda discussão, ainda tem tempo ainda de conversar com o Adriano para ver esse problema aí do artista local. Mas, realmente, a gente vê o abuso aí nesses horários. Aqui também eu entrei com um projeto de lei nessa casa aqui no meu primeiro mandato, Adriano, referente aqui às filas, os jogos aqui, ô Melo, no estádio aqui, como estava vindo os times do Rio de Janeiro, o cidadão Juiz de Fora ficar 3 horas aqui no calçadão para comprar um ingresso, né? Então, é um desrespeito com o cidadão de Juiz de Fora. Nós também conseguimos aprovar nessa casa aqui, limitando o tempo de espera, e é mesmo nessa linha aí, parabenizar o
o vereador Adriano Miranda e conversar aí com o vereador Betão e o Castelar. Se tiver que fazer alguma alteração, ainda há tempo ainda, Adriano. Pela ordem. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Senhor presidente, primeiro parabenizar aí o vereador Adriano Miranda pelo mérito do projeto e a boa intenção desse projeto, mas fazer coro ao vereador Cido também, que nós votamos aqui em primeira discussão e temos até amanhã também para continuar analisando esse projeto e aí sim formular o nosso voto. Então nós vamos fazer uma pesquisa em cima do projeto para manifestar o voto. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. O projeto, na verdade, ele revê muito a situação das pessoas que ficam ali nos eventos, aguardando grande tempo. E eu acho que a igualdade, na Constituição fala sobre a igualdade de condição. Eu acho que até o artista local ele tem que ter um horário dele para cumprir com a população que está lá pagando seus ingressos. Não é isso? Não é só o artista, nós vamos deixar o daqui desrespeitar a população dele que está contribuindo para que ele vá lá fazer o seu show. Então, a gente também tem que avaliar isso, né? Não é, por exemplo, vamos começar a tirar uma porção de gente da lei porque são pessoas que convivem dia a dia? Não, todo mundo tem que respeitar todo mundo. A gente vai lá e enfrenta uma fila danada para o horário meia-noite. O show não começa à meia-noite porque o artista não foi. E a maioria dos problemas nossos, como o Adriano Miranda falou, não são nossos artistas locais, são aqueles que vêm de fora. Mas eu acho que todos nós temos que cumprir os nossos horários, né? Porque as pessoas estão gastando seu dinheiro lá para fortalecer os artistas locais, os de fora, todos os outros. E a população tem que ter respeito. Eu acho que o projeto está em boas condições. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Só lembrando que nós já aprovamos em primeira e amanhã a gente pode estender essa votação. Pela ordem, vereador Pardal. Através de Vossa Excelência, já cumprimentar o vereador doutor Adriano, porque é um projeto que realmente nós temos também que dar prioridade para as pessoas que assistem a esse evento, essa programação que está sendo feita, sabe? Porque não adianta, se você faz uma programação, por exemplo, o vereador Sargento Melo citou muito bem, está programado para o artista vir, porque eles vêm catando tudo quanto é cidade aqui perto. Passa lá em Levi Gasparian, passa em Três Ispa, e vem fazer o último show que de fora, ou seja, eles vêm catando tudo. Estou falando mais dos artistas fora do nosso município. E as pessoas estão na expectativa, porque está anunciado lá que a apresentação desse grupo vai ser por volta de meia-noite e meia, 1h, os caras, em função do que estão fazendo essa baldeação toda, vão iniciar 3 horas da manhã, 3h30 da manhã. Isso é uma falta de respeito muito grande. Com relação aos nossos artistas da nossa cidade, de repente temos que dar uma olhadinha, mas também está na mesma linha, não pode também, se está programado para começar 11h23 ou 23h30, começar 2h da manhã, também estão errados. Então, tem que contar com isso e temos certeza que essas pessoas que fazem aqui por de fora têm essa acessibilidade e respeitar as pessoas que prestigiam o trabalho deles lá. Pela ordem, presidente. Pela segunda e última vez, para tratar do tema já aprovado, vereador Betão. Presidente, sem precisar causar muita polêmica, né, porque nós ainda vamos ter a segunda votação, só que ela se dá amanhã ainda, e me parece que todos os vereadores que falaram aqui estão se dispondo a se debruçar sobre o projeto de lei para resolver o problema, que é amanhã, que vai ser colocado em votação. Mas o fato é que o projeto ele não distingue o grande do pequeno, o de fora do local. Então, você coloca todo mundo meio balaio. E um evento desse tipo, há uma série de questões que podem fazer com que o show atrase, né? Então, se essas questões não forem observadas, não. Se essas questões não forem observadas, elas vão trazer problema para artistas locais ou, às vezes, até para o produtor local. Mas amanhã a gente continua esse debate, né, para a gente poder passar para o próximo ponto. Pela ordem, excelência. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Sem também querer estender a polêmica, mas só para deixar muito claro, eu não fiz nenhuma confusão. Eu estou propondo uma distinção entre o grande espetáculo e o pequeno espetáculo. Por exemplo, as multas estabelecidas pelo projeto de lei começam em 5 mil e vão terminar em 55 mil reais, né? Que pequeno artista local teria condições, por exemplo, de arcar com o pagamento de uma multa, vamos considerar a mínima, 5 mil reais, né? Para não dizer de 55. Então, falta calibrar melhor o projeto para que ele mereça a nossa votação, porque entendo que é uma questão de defesa do consumidor, mas não pode ensejar
um oportunismo que acontece, né? Alguém, às vezes, se aproveita da existência de uma determinada lei para, digamos assim, tirar um dinheiro fácil de um artista que nem condições teria de pagar, né? Por conta de um atraso um pouquinho acima daquilo que a lei estabelece como tolerante. É essa discussão que nós estamos propondo. Número 4, primeira discussão. Processo 8001-2017. Institui a homenagem Rui Barbosa a ser conferida aos alunos de destaque do 6º ao 9º ano da Rede Pública Municipal de Ensino. Proposição, projeto de lei 210/2017, autoria vereadora Ana Rossignoli. Pareceres já lidos, quórum, maioria simples. Observação, vista, vereadores Betão, Charles Evangelista e Wanderson Castelar, sobrestado pelo vereador Betão. O projeto está em discussão. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Betão. Pode. Ele só fez vista, né? E sobrestou. Ele ainda não usou. Senhor presidente, também esse projeto, vereadora Ana, eu acho que precisa ser melhor calibrado. Já fiz o meu pedido de sobrestamento, fiz o pedido de vista, né? Já pedi a alguns vereadores para fazer o pedido de vista, mas já reparei que os demais não querem fazer. Porque quando se faz um projeto sobre educação, nós temos que levar em consideração o Plano Municipal de Educação, que já foi aprovado, inclusive, aqui por essa casa. E o Plano Municipal de Educação, que é um plano municipal grande, né? Precisa ser observado, e eu ainda não tive o tempo, depois que ele começou a entrar em tramitação esse projeto aqui, vereadora, de ir lá no plano buscar, mas eu sei da discussão, ele não prevê prêmios por meritocracia nas escolas públicas municipais. Chama atenção, vereador Obama, o senhor que é coordenador pedagógico. Ela não prevê isso. Pelo contrário, ele repele esse tipo de procedimento. Por quê? Porque as escolas, nas escolas públicas, qualquer escola, mas principalmente nas escolas públicas, seja ela municipal ou estadual, você tem diferentes condições e realidades dentro da mesma escola. Então você convive, por exemplo, muitas vezes na escola, com um menino que tem uma criança que tem muito acesso à informação dentro de casa, tem acesso à internet, tem acesso a revistas, tem acesso a jornal, né? Ou o pai e a mãe são, por exemplo, educadores ou têm curso superior, e essa criança, às vezes, convive com uma criança dentro da mesma sala, oriunda de uma área de bolsão de miséria, que não tem acesso a absolutamente nada, né? Qual é a criança que provavelmente se destacaria nessa situação? E o projeto ele prevê, vereadores, se não me engano, em que pese a boa intenção dele, mas é um aluno por escola, não é isso? Então, nessas condições, você vai ter um aluno que vai receber uma medalha e os demais não. Por mais esforço que aquela criança faça, por mais esforço que aquela criança que está numa condição de vulnerabilidade, está estudando lá, faça para poder estar atingindo, passar de ano, mas ele não vai receber essa medalha, jamais. Né? Porque ele se baseia em disciplina, em nota, e disciplina, mais um item aí que é colocado. Frequência. Né? Então, por exemplo, tem meninos que têm um bom comportamento, né? Ele tenta estudar, ele está com um problema em casa e não consegue chegar na aula. Então, eu acho que ele é contrário ao que prevê o Plano Municipal de Educação. Além disso, ele pode ser também essa medalha patrocinado por empresas locais. E o Plano Municipal de Educação também já rechaçou esse tipo de junção, né, de empresa privada financiar uma escola pública, por exemplo. Então, vereadora, como eu não posso pedir vista, eu não posso pedir sobrestamento, não sei se há outro vereador interessado em pedir vista aqui para que a gente pudesse ainda aprofundar um pouco mais nesse plano,
para que ele não bata lá depois e volte considerado inconstitucional, eu pediria ou que a vereadora Ana pudesse retirar o projeto momentaneamente, né, que a gente pudesse aprofundar essa discussão, ou que algum outro vereador que ainda não fez pudesse também fazê-lo para a gente poder ainda discutir com a vereadora e ganhar tempo sobre este assunto. Senhor presidente, é isso. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Senhor presidente, Ana Rossignoli. a gente até entende que o vereador Betão é totalmente contra qualquer projeto meritocrático, mas nós entendemos, então, que nós não podemos ceder nenhum elogio, nenhum parabéns, nenhum muito bom, nada de bom dentro da sala de aula. Nem sempre, senhor presidente, o melhor aluno é aquele que tem a melhor condição financeira. Eu, enquanto professora de matemática, eu tive um aluno que me desafiou durante 4 anos no período do ensino fundamental. E, no entanto, ele era filho de uma lavadeira. Aqui no nosso projeto de lei, não fala somente no conteúdo, na prática educativa. Ela fala na frequência, é um somatório da vida escolar, da frequência, do aproveitamento, do aprendizado do aluno, do potencial, da disciplina, do respeito à escola. E com relação, só para concluir, senhor presidente, que ele disse do apoio às empresas, está no artigo 4º e no projeto substitutivo em segunda discussão, nós já vamos eliminar o artigo 4º. Então, eu peço aos nobres pares a aprovação desse projeto de lei, porque nós entendemos que, para a gente seja melhor no dia de amanhã, nós temos que ter estímulo. Se eu quero ser melhor, eu tenho que oferecer o estímulo àquele educando que precisa deste incentivo. Obrigada. Pela ordem, presidente. Continue em discussão. Pela ordem, vereador Betão. Vereador, não sou eu que sou contra a meritocracia, vereadora. É o Plano Municipal de Educação, do qual a senhora, inclusive, fez parte. E não é verdade o que a senhora está dizendo. Aqui está escrito muito bem, eu vou ter que me abaixar aqui, porque o computador não permite. Mas a comissão de aferição para conhecer o aluno, destaque, levará em conta a média geral das notas, a frequência e a disciplina, apurado no aproveitamento escolar, ao final do ano letivo. Ou seja, um aluno, além de ter que juntar isso tudo, e não estou dizendo que a fila da lavadeira não teria condições, mas numa condição, numa escola, em que você tem níveis sociais completamente diferentes, onde um tem acesso à informação muito maior do que o outro, a tendência é que aquele que tem acesso à informação tenha resultados melhores. Não pode acontecer isso numa outra situação. Mas aqui não. Aqui ele coloca essa questão da média. Então, é meritocracia, sim. Uma pessoa vai receber a tal moção de aplauso e as demais não. Isso é um desleixo com os alunos. Ou seja, uma escola que tem 1.200 alunos, nós vamos parabenizar um aluno e não vamos parabenizar os demais, mesmo em função de todo o esforço que foi feito por aqueles alunos. Pela ordem, Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador doutor Adriano. Eu gostaria de incluir na ordem do dia, né, o projeto 174/2017. E também eu gostaria, senhor presidente, de me dirigir ao vereador Betão, porque assim, o sistema de cota do governo federal é mais ou menos isso. Vai exatamente... Quando o senhor me fala, quando o senhor argumenta, sobre o seu argumento, vereador Betão, sobre o seu argumento que escolas públicas têm ensinos diferentes, com classes diferentes, e que as escolas públicas, existem escolas públicas que têm maior capacidade de ingressar alunos em determinadas situações, então vereador, o senhor está com um discurso... Não, o senhor falou isso. Vereador Betão, deixa a palavra da... O senhor falou isso. Vereador Adriano. Vereador Betão, eu entendi dessa forma, depois a vereadora pode falar. Mas assim, o discurso que o senhor está pregando é um discurso discriminatório. Ou seja, tem escolas que podem, tem escolas que não podem. Tem escolas que têm um ensino melhor e tem escolas que têm um ensino pior. Eu entendi dessa forma. Pela ordem, vereadora professora Ana, por favor, vamos respeitar a palavra do vereador. Vereadora Ana, por favor. Eu ia exatamente citar a situação que o vereador Adriano colocou. Nós aqui também, então, somos meritocráticos.
Nós somos eleitos pela comunidade. Vereador, não cada um confunda de as nós. coisas, vereador. Vereador Betão, por favor, Peraí, vamos deixar a vereadora usar Cada o um de tempo nós dela. com uma votação diferente. Cada um que nos deu o apoio e votou em cada vereador, ele viu um motivo diferente. Agora, quando nós olhamos dentro de uma sala de aula, um grupo de alunos, nós temos que olhar esse aluno no todo, respeitando a diferença de cada um. Quando o vereador Betão fala que o aluno de classe social elevada, ele tem mais condições do que o aluno da classe baixa, então não tem nenhum aluno de escola pública na faculdade. Então, nenhum aluno de escola pública vai ficar à disposição de fazer um... Senhor presidente, aí é difícil. Vereador Betão, por favor, vamos respeitar a palavra que está com a vereadora. Senhor presidente, eu... Vereador Betão, por favor. Eu Pode concluir, respeito vereador. a fala de todos os meus colegas. Se o respeito é de acordo com o que o senhor quer. Por favor. Só como o 20 senhor segundos. quer. Quando te contraria, o senhor não respeita. É assim? Quando te contraria e te aborrece. Vereador Betão, a palavra está com a vereadora Ana. Por favor, conclua, vereadora. Senhor presidente, para concluir, eu peço aos nobres pares que os nossos alunos de escola pública tenham o direito ao mesmo potencial dos alunos da escola particular. Peço voto favorável ao projeto. Vereador, Absurdo só está um minuto, por acontecendo favor. Só um minuto, por favor. Vereador Adriano Miranda, solicitou colocação em pauta, se tiver em condições, do projeto 174/2017. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Pode ser para sexta, vereador. Amanhã a gente tem luz extraordinária. Beleza, obrigado. O projeto continua em discussão. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Eu vou pedir a palavra, excelência, mas antes que eu me esqueça, também vou incluir a inclusão na pauta de amanhã de um projeto de lei que tem um número que eu não gostei nada, mas vai lá, né? 171/2017. Por favor. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. O pedido de inclusão em pauta do 171/2017 também para sexta, vereador, está em votação. Os vereadores concordam, permaneça como estão. Pela ordem, professor, senhor Pela presidente. ordem, só um minutinho, vereador. Só um minutinho. Pela ordem, vereador Pardal. Ô, senhor presidente, eu quero até... Meus amigos, a palavra está com o vereador Pardal. Senhor presidente, eu acho assim, e nós estamos aqui com dois ilustres professores, né? Se os alunos estiverem vendo isso que está sendo feito aqui, acho que a vereadora está com a palavra, tem que ser respeitado, né? Então, assim, não pode passar isso para os alunos, não, porque são dois baitas professores tomando medida dessa natureza. Os alunos vão seguir outro caminho. Não sou professor, não, mas tenho educação. Senhor presidente, vereadora, parabéns pelo seu projeto. Eu entendi que Vossa Excelência tem essa avaliação, de forma que eu também avalio. Tem que fazer, sim, essa homenagem a esses alunos e pode contar com o nosso apoio. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Pois é, excelência, eu discordo um pouco, já vou começar ali das palavras do vereador Pardal. Na verdade é que nós todos estamos na condição de professores. Então, o nosso trabalho tem um sentido, uma dimensão pedagógica muito grande, né? Não são só as crianças que estão, ou porventura estão nos assistindo, também os adultos, e esses, de alguma forma, estão sujeitos a aprenderem ou desaprenderem conosco. Isso é uma questão. A outra, aí entrando no mérito mesmo do projeto, eu diria que, na melhor das hipóteses, vereadora Ana, ele é absolutamente inócuo. Ou seja, o objetivo de Vossa Excelência, que é, digamos assim, de estimular os alunos para que estudem, para que melhorem o seu desempenho na escola, não vai ser alcançado porque, na verdade, nós vamos estar premiando um aluno num universo de alunos da 6ª à 9ª série. Né? É essa leitura que fiz no projeto.
há muito tempo que os educadores, pedagogos sérios desse país abandonaram essa ideia de melhorar a educação através desse tipo de estímulo, porque isso já existiu no passado. Eu sou de um tempo que havia uma espécie de classificação na minha escola, daquele que era o melhor aluno, mais ou menos seguindo os padrões que a senhora determina. E isso, objetivamente, não criou nenhum tipo de estímulo para o conjunto da escola, porque isso é que é importante. O nosso desafio é fazer com que a escola avance como um todo. É por isso que a nova pedagogia, digamos assim, aquela, inclusive hoje, que inspirou as nossas leis nacionais, elas abandonaram essa perspectiva de criar uma elite de alunos, não é? Mesmo que bem intencionada, mas o máximo que nós vamos conseguir é isso, criar uma pequena elite de alunos em detrimento da grande maioria que fica atrasada. E os educadores, as pesquisas todas elaboradas aí nas últimas décadas, indicam que um dos problemas da evasão escolar é justamente esse sentimento de exclusão, que os alunos mais simples, mais pobres, via de regra, não pela falta de capacidade, mas pela falta de condições materiais, né? Pela falta de terem um círculo cultural que influencie positivamente o seu desempenho. É por isso que todo tipo de estímulo pensado na base de premiar aqueles que supostamente são os melhores, foi banido da nossa escola. O que a senhora está querendo, através do projeto de lei de Vossa Excelência, é simplesmente uma volta, um retorno a um passado que já foi, como eu disse, descartado como um elemento positivo. O nosso grande desafio é fazer com que as crianças, todas elas, tenham um nivelamento por cima, cada vez mais, melhorando a média de toda a escola, não a média de alguns, para dizer, olha como o Joãozinho ou a Mariazinha são bonitinhos, eles fizeram o dever de casa, eles se comportaram bem, etc., por isso que vão ganhar essa medalha Rui Barbosa, que, aliás, nem é um intelectual assim, eu diria, de grande referência, né? Que seja uma referência para o público médio, para as crianças brasileiras, né? Não só porque foi um profissional ou um acadêmico, né? Formal, mas porque também era um conservador do ponto de vista político, né? Então não e um ministro da Fazenda desastroso também no período em que teve a oportunidade de conduzir os destinos da economia do Brasil. Era muito inteligente, mas não tão inteligente a ponto de fazer uma gestão da economia adequada às necessidades da população lá no início do século passado, né? Então, a escolha também, digamos assim, do homenageado é infeliz. Seria melhor que fosse um educador moderno, um educador que pensasse a educação na outra perspectiva. Sendo assim, naturalmente, a senhora nem ia propor esse projeto de lei, que ele é, como disse, inócuo do ponto de vista da elevação da qualidade da educação e acaba, isso é que é pior, acaba provocando distorções que só fazem mal aos alunos. Aumenta a discriminação, aumenta a evasão, esse tipo de estímulo que a gente tenta selecionar aqueles que têm um desempenho melhor. E esse desempenho, como o vereador disse, a quem eu vou dar uma parte, que eu sei que está ali em pé, aguardando ansiosamente, mas esse estímulo acaba sendo restrito a um grupo muito pequeno de alunos e não traz nenhum benefício, muito pelo contrário, desestimula os demais. Vereador Betão, por favor. Agradeço a parte, vereador Castelar. E o senhor foi perfeito no discurso. Esse tipo de homenagem foi banido do sistema educacional brasileiro. Banido. Agora, para quem que está nos assistindo pela TV, e a TV está concentrada no rosto do senhor, vereador, não pôde perceber que 2 ou 3 vereadores aqui prestaram atenção no que o senhor está falando. Os demais sequer prestaram atenção, vão ficar com aquela fala da vereadora Ana, que eu repito aqui, é um absurdo o que a senhora está fazendo, porque a senhora pega a fala, tenta distorcer,
Por que a senhora não pôs a rede privada aqui, vereadora? A senhora não pôs a rede privada aqui no projeto da senhora. Certo, vereadora? Então não é o problema aqui, não é que seu aluno vai competir com a rede municipal ou com a rede privada. O problema é que o projeto dela estabelece um prêmio para os alunos da rede pública municipal de ensino. Um aluno por escola, aquele que o diretor acha que se destacou em nome. Foi banido isso do sistema educacional. Portanto, não existe sequer no Plano Municipal de Educação, vereador Castelar. É isso que eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras vereadoras, antes que a gente coloque isso aqui em votação. Então, vereador Castelar, eu agradeço, o senhor ainda tem bastante tempo, espero que aproveite que os vereadores ouçam o que o vereador Castelar está dizendo aqui com muita propriedade sobre essa questão que não existe mais no ensino público brasileiro. Obrigado, vereador, obrigado pelo estímulo e pelo apoio à minha fala. Eu fico contente, vereador, quando não atrapalham, né? Agora, por exemplo, tem um relativo silêncio, mas, normalmente, quando eu falo, há um alarido. E eu digo isso, e já falei várias vezes aqui nessa tribuna, porque há um esforço de alguns vereadores para tirarem a minha concentração. É difícil acontecer isso, vereadora Sheila, a senhora que está rindo de maneira assim, muito assintosa nesse momento, porque eu sou treinado com esse tipo de adversidade, né? Sei perfeitamente lutar contra aqueles que tentam se impor utilizando esse tipo de artifício. Eu só gostaria de dizer, vereador Betão, para concluir, que, por exemplo, o Ministério da Educação já há algum tempo faz a aferição do desempenho das escolas, que é bastante diferente disso que o senhor está propondo, que é uma forma, eu diria assim, muito personalista, né? E que, volto a dizer, produz mais distorções do que encaminha a escola no rumo adequado. O Ministério da Educação, o que faz? Ele faz uma avaliação para medir a qualidade do ensino nas instituições como um todo. Ele não personaliza, né? Muito pelo contrário, ele protege, digamos assim, a identidade das crianças. Não faria o menor sentido publicar uma lista negra dos piores e uma lista branca, para usar uma expressão racista e imprópria, né? Mas muito dada, né? Àqueles que pensam a educação nessa ótica, uma lista branca daqueles que se destacaram. Isso não faz sentido. Faz sentido medir a qualidade da educação, unidade por unidade, e instrumentalizar o Estado para que ele possa desenvolver uma ação a corrigir aquelas distorções. Isso faz sentido. Isso é educação moderna, isso é pedagogia que nós defendemos para esse país e que, de alguma forma, a trancos e barrancos, está fazendo os níveis educacionais aumentarem, crescerem, né? E não sou eu que falo, são as estatísticas, é a comparação com o desempenho também de outros países, né, que adotaram também esse tipo de sistemática. O Brasil também não inventou a roda, faz aquilo que outros países que evoluíram do ponto de vista educacional e científico adotaram já há muito tempo, banindo esse tipo de destaque individual. Isso é uma bobagem, me desculpe a professora, com todo o respeito, é uma bobagem porque é inócuo, né? Entendo até as boas intenções da nobre colega, mas não contribui, muito pelo contrário, prestam de serviço à qualidade da educação. E seja aquilo que o vereador Betão apontou desde o início, né? Hoje faz-se assim com os alunos, amanhã introduzem um sistema parecido para premiarem também os professores, né? Possivelmente aqueles que tiverem um comportamento mais adequado na ótica do governante. Isso é absolutamente inadmissível. O projeto continua em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem, vereador Betão. Encaminhamento de votação, voto contrário a essa matéria, senhor presidente. Para encaminhamento de votação, o projeto está em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários dos vereadores Betão e Castelar. Estamos pela ordem, vereadora Ana Rossioni. Senhor presidente, agradecer aos nobres colegas por entenderem o nosso objetivo deste projeto. E eu acho, vereador Betão, que nós devemos, então, fazer aí uma representação junto ao MEC, porque o projeto Gincana de Matemática e outras gincanas mais classifica em todo o Brasil
apenas 3 crianças. Então, nós vamos... Outra coisa é outra coisa, vereador Betão. Vereador Betão, me respeita a minha fala. Vamos respeitar. Nós vamos, então, pedir Vossa Excelência que faça aí uma representação para cancelar, né, através do MEC, junto às escolas públicas estaduais e municipais e particulares, o cancelamento das gincanas. Porque o nosso projeto, ele faz a premiação de um aluno por escola, enquanto as gincanas faz a premiação de 1º, 2º e 3º lugar em todo o nosso país. Meu muito obrigado aos nobres colegas e aprovação deste projeto nesse momento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, só responder a vereadora Ana que isso é um outro programa, é outra atividade, não tem nada a ver com o projeto que a senhora está apresentado, que já digo, é contrário no plano municipal de educação. Agora, o que mais impressiona são os ouvidos moucos, né, presidente, aqui da Câmara Municipal, mesmo utilizando todo o argumento, votam sem qualquer tipo de contestação, sem que sequer a autora do projeto fosse ali na tribuna fazer uso de 15 minutos da fala para poder defender e explicar o porquê que seria bom esse projeto aqui para os alunos da rede pública municipal de ensino. Mas o debate vai continuar, senhor presidente, vai continuar amanhã, depois, né, nós vamos poder ainda observar melhor essa discussão, quem sabe buscar mais pessoas com entendimento sobre esse assunto para dar explicações aos vereadores, né? Quem sabe eles só não deixam de votar por serem apoiadores da base do governo, né? E não escutar aqui aqueles que fazem parte da oposição do Partido dos Trabalhadores. Pela ordem, pela última vez. Pela ordem, pela para tratar segunda desse vez, assunto, vereador. Vereadora presidente. Ana das Cortes Vereador das Graças Rossignoli. Betão, quando eu não fiz o uso da... Não vou ofender o senhor, não. Quando eu não fiz o uso da tribuna, eu achei que não havia necessidade, o senhor já tinha feito a sua parte contrária. Eu não estou aqui para rebater e discutir o pensamento de Vossa Excelência. Eu tenho o maior carinho e consideração pelo senhor, mas deixo aqui a minha ressalva. Sempre que te contraria e te aborrece, o senhor fica tão estressado que o senhor perde a noção de sentido. O senhor deixa de ser um educador e interrompe a fala de qualquer um dos seus colegas diante da tribuna e da bancada. Então, eu não vou discutir, eu não estou aqui para discutir. Sou uma mediadora, eu sou pacífica. Eu tenho que mostrar para a minha população de educandos aquela educação que eu fiz fluir durante todo o período que eu estive com eles dentro de uma sala de aula. Obrigado. Pela ordem, presidente, só para responder. Pela ordem, vereador Betão. Vereadora, eu só não gosto de hipocrisia. Aí realmente eu perco a minha questão aqui de educador e parto para a minha vertente sindicalista. A minha vertente sindicalista é assim, nós não deixamos essas coisas correr do jeito que é feito na maioria das assembleias municipais ou assembleias legislativas. É impossível ficar aqui escutando pessoas deturpando a fala dos outros para tentar passar uma ideia que sequer defendeu na tribuna. Estamos encerrando a nossa reunião, convidando a todos para amanhã às 17h30, a terceira reunião do primeiro período. Boa noite, obrigado.